Cinema é basicamente imagem em movimento. E isso vem desde a origem da sua palavra, que deriva de cinematógrafo, a invenção dos irmãos Lumière, que foi projetado pela primeira vez em 28 de dezembro de 1895, na famosa primeira exibição de cinema no Grand Café em Paris. O cinematógrafo era capaz de projetar 16 imagens por segundo, o que gerava a sensação de movimento. E isso é cinema, um bom exemplo até é aquele cavalinho, São várias imagens dele, você vai passando rapidamente e isso dá a impressão de movimento. Lógico que depois o cinema evoluiu e foi padronizado com 24 fotos por segundo, que é seguido até hoje. E lógico também que com o passar do tempo, houveram evoluções, o acréscimo do som para se tornar então a sétima arte uma arte audiovisual e não só visual. E depois de tanta evolução, eu não consigo pensar em nenhum exemplo melhor de um filme que conseguiu usar imagem e som para criar uma história tão icônica e tão inovadora quanto o meu filme favorito. Então hoje é dia de falar sobre ele. Vamos decifrar 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas antes de começar a falar do filme, eu queria dar um aviso rapidinho, porque, lógico, como essa é uma análise aprofundada do filme, que é um filme extremamente complexo, vai estar cheio de spoilers. Como eu não quero comprometer a sua primeira assistida, veja o filme antes. Eu tive um trabalhão para fazer esse vídeo, vai muito tempo aqui de gravação e de edição, mas eu garanto que você vai ter uma experiência muito melhor assistindo o filme antes e depois vindo ver o vídeo, do que eu estragar a sua experiência contando tudo o que acontece com a minha interpretação do filme, sendo que você pode construir a sua própria assistindo pela primeira vez. Então veja o filme e depois volta aqui pra gente falar sobre o filme e vamos começar! Para começar a falar de 2001, a gente precisa falar do primeiro capítulo do filme, The Dawn of Man, a aurora do homem, o amanhecer do homem, Dawn pode ter esse princípio dos primeiros raios de sol, ou de nascimento, de início. Eu acho muito bonito esse começo porque o filme abre com o nascer do sol. Isso vai ser um negócio muito importante para a interpretação que eu tenho do filme e com a sequência de cenas que a gente vai ver a seguir, a aurora do homem, o nascer do dia e o nascer do homem. Esse começo é bem lento, a gente vê uma sequência de imagens bem pacatas, bem tranquilas. O filme estabelece essa sensação de calmaria com vários planos longos do dia nascendo. A gente até vê ali os primatas, não são macacos, são primatas, no início do ser humano, brigando ali levemente por comida ali com algumas antas que estão na região, mas sempre uma coisa bem pacífica, até que essa calmaria se encerra com o ataque de uma onça, e nesse momento a gente descobre ali que os nossos primatas ainda eram uma presa e não um predador, Eles são atacados facilmente por um animal carnívoro, enquanto a gente só vê eles ali comendo planta, dividindo espaço com algumas antas pacíficas do espaço que eles ocupam. E após esse incidente a gente vê o anoitecer e dá pra notar nos olhares ali, desses primeiros primatas, ouvindo sons de coiotes, de onças ali da região, uma certa apreensão. Como eles são ainda seres pacíficos, sem muito poder de defesa, qualquer som é uma ameaça para eles ali durante a noite, e é um momento de risco para eles, e o Kubrick faz questão de deixar isso bem claro, com planos bem próximos dos rostos dele, e inclusive ressaltando também a qualidade dessas fantasias da época ali, afinal um filme de 1968, para recriar os primórdios do ser humano ali com muito realismo e uma grande atuação também dos atores por debaixo daquelas fantasias, não só pela movimentação, que é muito realista, lembra muito a movimentação de gorilas, macacos ou chimpanzés, mas também na expressão dos rostos, na boquinha mexendo ali, é bem bonito. E no amanhecer, depois dessa noite tensa e com uma música meio sinistra, uma música nebulosa, marca a aparição de um dos objetos mais icônicos e enigmáticos da história do cinema, o monolito. Que inclusive foi reverenciado recentemente na abertura do filme da Barbie, e eu consigo me lembrar também A Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton, que o Willy Wonka transforma o monolito numa barra de chocolate. São algumas referências que eu consigo me lembrar agora aqui rapidamente. Mas essa primeira aparição do monolito, essa quebra de expectativa, essa primeira coisa diferente ali, depois do começo bem lento do filme, marca um dos momentos mais importantes do filme no geral. E repara num detalhe muito curioso, quando a reação assustada ali desses primatas com esse objeto estranho que apareceu ali, com essa música sinistra de fundo que vai aumentando cada vez mais, e a primeira ação
desses primatas ao se deparar com um objeto desconhecido é tocar. E isso vai ser importante lá na frente, então guarda essa informação do toque deles ali a primeira aparição desse monolito. E ainda durante a aparição, tem um dos cortes que também eu acho fenomenal, que é esse corte, esse plano do monolito revelando o sol e a lua se pondo. E lembra do nome desse capítulo? A Aurora do Homem, o nascimento do homem. E o filme abre com o nascer do dia. E nesse momento, quem está revelando o sol, quem está mostrando o nascimento do sol para esses primatas, é o monolito. Enquanto a lua, que na minha concepção é uma representação do passado daqueles seres, está se pondo para uma nova vinda, para uma nova coisa, uma nova luz, que é o sol, que é o homem. E a gente vai ver isso já na cena seguinte, que essa cena é encerrada num corte seco, né? A música para e pum, corta novamente para um outro dia. E a gente vê esse primata, após a interferência do monolito, encarando os ossos ali de uma das antas, olhando, estudando, ele pega um, começa a bater, faz uns movimentos ali, e aí aquele plano se repete, do monolito revelando o nascimento do sol e da lua se pondo, e toca pela primeira vez a música tema do filme. Porque nesse momento do primata ali descobrindo o osso, a gente tem um espetáculo de montagem, né? Eu como editor de vídeo invejo essa cena, eu acho que é uma sequência brilhante de montagem, porque enquanto toca a música, a gente vê ele aprendendo que aquele osso pode ser mais que um osso, né? Ele transforma aquilo numa ferramenta, e conforme ele vai quebrando ali os ossos, o filme vai intercalando com planos de antas caindo, né? Porque agora eles começam a caçar. Eles deixam de ser a presa e passam a se tornar o predador. É um pequeno passo da evolução do homem para chegar no que a gente é hoje. E isso com a interferência do monolito, né? Quando a gente viu ali após a primeira aparição deles, que eles começam a se desenvolver e a gente começa a ver que esse objeto misterioso pode ter alguma interferência na vida ali daqueles bichos, né? Que aquilo é algo além, mas que a gente ainda não sabe o que. E dando sequência nisso, acho que até para marcar esse ponto de superioridade, né? Você que estuda evolucionismo sabe que as espécies evoluem como mais adaptado num processo de seleção natural. A gente vê ali uma disputa por espaços ali dos primatas, onde esses que se desenvolveram após a aparição do monolito usam a sua primeira ferramenta, né, sua primeira arma ali, o osso, para ganhar a batalha e conquistar o seu espacinho de água ali, que é essencial para a vida, né? Fora que eles já estão comendo carne, eles estão mudando aos poucos os seus comportamentos e a própria espécie. Em meio a todo esse caos da batalha, de evolução, de descoberta, a gente tem o que eu considero o corte mais genial da história do cinema, o maior salto temporal da história do cinema também, com uma transição magnífica, cheia de significado, onde o primata ali, o Moonwatcher, joga o osso para cima e o Kubrick corta da primeira ferramenta do homem a sua última invenção. Um simples corte, anos de evolução, de invenção, de descobertas, são transmitidos para a tela com simples cortes, sem nenhum diálogo, 20 minutos de filme, sem um diálogo sequer. E olha tudo isso que foi construído apenas com a imagem e som. Cinema! E depois de todo esse caos que foi a primeira parte de 2001, com esse corte, né, da primeira para a última invenção do homem, a gente tem a calmaria do espaço. Agora o status de vida do ser humano é outro, a gente não precisa mais lutar pela sobrevivência. Então começa o famoso Balé das Naves, né, tocando The Blue Danube, né, o Danube Azul, essa música que é belíssima. E olha o realismo dessas composições, muito antes da computação gráfica, e olha a complexidade desses planos, né, essas naves giratórias e a câmera passando por dentro delas. E eu sei que muita gente tem questões com a demora dessas cenas, mas eu acho que isso transmite um realismo muito grande, principalmente para a época que isso estava se desenvolvendo, né, que a gente não tinha muita noção do que eram missões espaciais, e se você já viu algum momento alguma missão espacial, elas demoram muito. Uma vez eu assisti, né, os astronautas tentando chegar lá na base internacional e demora demais para acoplar uma nave na outra, porque tem que estar tudo milimetricamente calculado. E o Kubrick faz questão de mostrar isso, a dificuldade, os movimentos, eles tentando se alinhar, e tudo com um realismo impressionante para a época. Não existia computação gráfica, tudo isso foi feito com película, filme mesmo. Inclusive, até hoje eu não sei explicar como é que o Kubrick conseguiu a ousadia de fazer essa câmera passar por de dentro dos anéis da nave giratória. Ali é uma coisa que só um gênio poderia fazer em 1968. E depois de 25 minutos de filme sem nenhum diálogo, a gente tem finalmente a primeira fala do filme, com a apresentação ali do Dr. Lloyd, que é quem a gente vai acompanhar agora.
Vale ressaltar também, né, o esforço ali do Kubrick e da sua equipe na época para criar esse visual futurista, bem diferente do que era feito ali na época. Inclusive, vale ressaltar que o gênero de ficção científica em si era um gênero não muito levado a sério até essa época. A maior parte dos filmes eram filmes B, C de Hollywood, com uma produção baixíssima, geralmente com teor sexual alto também para chamar público. Era um gênero que ninguém levava muito a sério. E o Kubrick, né, em parceria com o Arthur C. Clarke, o autor do livro também, resolveram se unir para tentar mudar isso, e a partir de então o gênero de ficção científica passou a ser levado muito mais a sério. Tanto que vieram vários grandes filmes logo depois, Blade Runner, Star Wars, Alien, enfim, uma infinidade, mas até então não era comum filmes sérios de ficção científica. E dentro dessa nave, inclusive, a gente vai reparar num aspecto que é um padrão durante um filme, que são as relações humanas bem frias. Enquanto no começo do filme a gente via um senso de união ali dos primatas, né? Eles todos juntos, sempre unidos, mesmo nos momentos de dificuldade se olhando mais unidos ali em momentos de tensão, tem um distanciamento muito grande dos humanos agora já humanos. Are you coming to my party tomorrow? I'm sorry, sweetheart, but I can't. Why not? Well, you know, Daddy's traveling. O pai com a filha tem uma relação muito estranha, sabe? Você vê a conversa ali, tem muito pouco afeto de verdade entre eles, mas eu acho legal o fato do Kubrick manter a Terra girando ali atrás. É um detalhe legal de transmitir que eles estão em movimento, né? Porque afinal a gente viu que é uma nave giratória, então ele põe isso para manter o movimento da cena. Mas enquanto isso, as relações ali humanas são bem superficiais. E depois ali a gente vai ter sequência num diálogo que é muito importante ali do Dr. Floyd com esses russos. E eu acho muito legal que, né, quando eles estão tendo uma conversa trivial ali sobre assuntos do dia a dia, a câmera se mantém afastada. Mas num determinado momento, o personagem ali soviético, ele revela uma informação meio confusa, um certo segredo, uma dúvida que ele tem sobre a missão ali que está acontecendo na Lua, próximo da Terra, e a câmera se aproxima. Inclusive tem um uso brilhante ali da figurante, né? Você vê o cálculo de cena do Kubrick de mostrar ela vindo lá atrás e depois no momento do corte, botar a reação dele meio que desviando o olhar, reparando que tem alguém passando atrás. É um momento de um tema sensível ali que não todo mundo pode ouvir. E o Kubrick usa a figurante para transmitir essa sensação, né, mesmo que inconscientemente na gente, de que aquilo é um assunto sério, um assunto delicado entre eles ali. E o Dr. Floyd ainda diz que não pode discutir aquele assunto, né, ele não tem a liberdade de fazer isso, o que cria uma tensão, e a tensão da gente nessa cena, do por que esse assunto é um segredo, por que isso não pode ser revelado. O filme todo tem muito pouco diálogo, mas todos os diálogos sempre carregam alguma informaçãozinha ali que vão te ajudar a entender as coisas. Por isso tem que prestar muita atenção. São poucos diálogos, mas eles são muito importantes. Então o Dr. Floyd vai finalmente à Lua e a gente tem novamente um show, um espetáculo visual do Kubrick, com composições extremamente realistas de uma viagem à Lua, com esses planos que, novamente, eu não tenho ideia como isso foi feito em 1968. E aqui eu reforço novamente a questão do tempo. Eu sei que demora, mas é o realismo, sabe? As coisas não aconteciam rapidamente. Eu acho até corajoso por parte do Kubrick, porque era muito fácil para ele criar uma cena talvez de ação com dinamismo, as naves caindo super rápido, mas a ideia é transmitir a dificuldade, a seriedade que é uma viagem espacial, e eu acho que isso é feito com um realismo que surpreende até hoje, né? Você não vai sentir esse estranhamento de época, mesmo sendo um filme de quase 60 anos atrás. Após isso a gente vê ali o Dr. Floyd numa reunião com superiores ali e tal, onde é revelado que essa tal epidemia que preocupava o soviético lá da Lua, na verdade é uma história falsa para encobertar uma real descoberta que foi feita lá, mas que a gente ainda não sabe exatamente o que é, porque isso não pode ser revelado, é uma coisa muito secreta. E isso é muito bem construído ali, com esses diálogos enigmáticos, que você não entende exatamente o que está acontecendo, mas a gente vai finalmente viajar à Lua e descobrir o que é que foi descoberto lá. Inclusive tem um diálogo muito bom ali dos astronautas ainda dentro da nave, em que eles revelam que um objeto foi encontrado e que foi deliberadamente enterrado, e não soterrado por erosão, e isso é um detalhe muito importante. Como que algo foi enterrado à Lua se a gente acabou de chegar lá? E até por isso, né, eu não sei se vocês sabem, como o homem pousou a Lua um ano seguinte ao lançamento de 2001, muita gente, conspiracionistas até hoje, dizem que o homem, né, que o Neil Armstrong nunca pousou na Lua. Todas as imagens que a gente tem foram forjadas pelo Stanley Kubrick, né, ele que filmou e dirigiu aquelas imagens que a gente tem do Neil Armstrong botando a bandeirinha na Lua, e que nada disso é verdadeiro. O que não passa de uma teoria da conspiração, mas que reforça o tamanho realismo, né, das composições ali que o Kubrick conseguiu criar, muito antes da gente chegar, de fato, a explorar o espaço da maneira que a gente explora hoje. E quando eles chegam à Lua,
a gente finalmente descobre o que foi aquele objeto enterrado há milhões de anos atrás, e é um monolito. E o Kubrick nem faz mistério sobre isso, logo de cara, eles pousam na lua, a gente chega, pum, monolito. E a gente começa a ouvir aquela música de novo, e eu adoro esse plano deles encarando aflitos o monolito, que também já é muito parecido com o que os primatas fizeram lá atrás. E eu gosto muito desse momento que o Kubrick coloca a câmera ali junto dos astronautas caminhando, numa câmera na mão, quase como se a gente estivesse indo junto, com a curiosidade, porque a gente acabou de ver aquele objeto lá no meio de um monte de macaco no início, com uma música sinistra, a gente... Bate no cenário. A gente não sabe o que aquilo significa, e ele aparece de novo, e agora é a chance da gente descobrir o que é aquilo, o que aquilo faz. E aí a gente é carregado para um dos momentos, para mim, que é um dos mais bonitos do filme, porque o que é a primeira coisa que o homem, que o novo astronauta faz ao encontrar um objeto desconhecido? Ele toca. Exatamente igual os nossos primatas lá no começo. Eu acho que é um momento claro do Kubrick traçar esse paralelo de evolução, né? Mas de que talvez a gente ainda não tenha deixado tudo para trás, que a gente ainda tem os pequenos traços daquele serzinho lá que brigava para sobreviver lá atrás, né? A gente ainda tem certas manias e costumes que nunca mudam. Afinal, essa é a nossa espécie. Eu acho isso muito bonito, novamente sem diálogo algum, é simplesmente um ato ali semelhante ao que a gente viu no passado. Eu acho isso magnífico. E reforça a temática de evolução. Só que depois de tocar, eles vão tirar uma foto ali e começa um som estridente que de fato incomoda, principalmente se você assistiu o filme com fone de ouvido, um som muito alto vindo ali que você não sabe de onde, se é do monolito. E nesse momento, aquele plano do monolito revelando o sol se repete. Só que dessa vez no lugar da lua se pondo, a gente vê a Terra, porque né, eles estão na lua, obviamente uma questão prática. E assim se encerra o primeiro capítulo de 2001, Odisseia no Espaço, que dá lugar ao segundo capítulo, a missão de Júpiter, 18 meses depois. Mas isso é um assunto para parte 2 desse vídeo, Decifrando 2001, Odisseia no Espaço.